Boa noite, né? Já estamos começando aí o período aí da noite. Agora são 6 horas. Eu fiquei de enviar essa atividade ontem, mas realmente essa semana está sendo muito corrida. Tem aí uma série de coisas, finalização de notas de várias escolas, não só do Iracema, tenho mais 2 escolas para entregar. Então tenho bastante aluno indo atrás também, tirando dúvida, ainda teve um congresso essa semana, então ficou bastante puxado. Mas, como eu prometi, eu estou fazendo vídeo para explicar um pouquinho, né, dessas propriedades da tabela periódica, né? Aqui, olha, eu vou mexer aqui um pouquinho na, no arquivo, tá? Então aqui, né, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com a tabela periódica. Aqui eu deixei os 2 links do centro de mídias para que eles. Eu recomendo fortemente que assistam antes de responder as questões, porque as questões elas estão intimamente ligadas, né, às aulas do centro de mídias, né? Eu sempre assisto a aula do centro de mídias e depois eu faço os exercícios baseados na aula. Então, quem assiste a aula geralmente consegue fazer os exercícios. Quem não consegue é porque realmente a gente está numa situação, essa falta de contato, né, essa falta de estar presente, né, todos os dias é uma coisa também realmente muito complicada, tá? Então, extremamente compreensível. Então, na primeira pergunta, a gente vê aqui uma tabela periódica, né? Essa é a nossa querida tabela de química, tá? Então, nessa tabela, a primeira pergunta que eu faço é: ao observar, responda como todos os elementos químicos são organizados. Então, essa organização aqui da tabela periódica, por exemplo, aqui tem o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Da maneira como ela é organizada em cada uma dessas colunas, ela tem uma organização aí, ela não foi colocada de maneira desproposital, ela foi extremamente proposital. Por quê? Geralmente os elementos químicos que possuem algumas propriedades parecidas, elas são organizadas na mesma coluna, tá? Então nós temos esses primeiro e segundo aqui, que são os metais. Esse é os metais alcalinos, né, do hidrogênio até o frâncio, né, todos esses daqui, eles são metais alcalinos. Na segunda coluna, do berílio até o rádio, então tem o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, o bário e o rádio, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Esse em rosa são os metais de transição. Eles têm propriedades aí importantíssimas, né? E, aliás, a gente estuda bastante na faculdade de Química. Depois nós temos aqui essa coluna em azulzinho claro, tá? Eles ainda são alumínio, galho, índio, estanho, talho, chumbo, bismuto. Enfim, esses daqui também que são artificiais, né? Eles não são encontrados na natureza. Não sei se dá para ler aí, ninônio, flerávio, moscóvio, geralmente leva os nomes aí dos cientistas que conseguiram produzir essas moléculas, né, sintetizar. Então essas ainda são considerados metais, mas eles são os metais um pouco mais diferenciados, tá? A partir daqui, ó, boro, silício, germânio, arsênio, artimônio, telúrio, então, polônio, né, esse azul mais escuro, esse verdinho, esse azul mais claro, eles não são mais metais, então a gente chama de ametal, porque eles não são mais metais, então esse ametal quer dizer que eles não são metais, tá? E a última coluna aqui de elementos químicos, começando pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e esse também que ele é sintético, né, que a gente não acaba não trabalhando muito com eles, porque a gente não encontra na natureza, organo, exônio. Então, esses elementos aqui, eles estão organizados nessa coluna porque eles são conhecidos como gases nobres. Então, eles são um grupo de elementos químicos aí, que são gases nobres, tá? E é muito importante vocês saberem isso, porque eles têm... Aí, eu não sei se eu posso entrar aí agora nessa questão eletrônica, mas eles, digamos assim, que são os elementos ideais, né? Então,
são os elementos que podemos dizer que todo átomo na tabela periódica gostaria de ser, digamos assim, tá? Então, esses são os gases nobres, tá? E aí, aqui dentro da tabela periódica, a gente vê umas flechinhas aqui, né? Na verdade, eu só mostrei um, né? Que é dos lantanídeos, tá? Então, a partir daqui, eles agruparam aqui os lantanídeos, né? A gente chama geralmente eles de terra rara, tá? Eles têm umas propriedades aí de sensor, uma série de esses avanços na tecnologia de computadores, celulares, vêm desses componentes aqui que são os lantanídeos, tá? E o outro eu não deixei aqui, né? Mas é porque eu gostaria mesmo que vocês soubessem essa organização aqui, digamos assim, da tabela principal, tá? No exercício 2, a pergunta é o seguinte: a refinação do petróleo converte o petróleo bruto em produtos refinados. Como o petróleo bruto é formado? Então, por exemplo, o petróleo que é encontrado, né? Por exemplo, a gente tem a Petrobras no Brasil que vai fazer a extração do petróleo lá no mar, né? Um dos exemplos, né? E ele geralmente está em lugares profundos, né? Por quê? Porque esse petróleo é derivado de sedimentos aí que levaram milhões de anos, né? Para formar o petróleo. Então, são restos de tudo, assim, desses últimos milhões de anos, assim, de animais, de plantas, vegetais, que conforme o tempo aí, como o tempo passou aí milhões de anos, ocorreu a transformação desses materiais em petróleo bruto, tá? E então é isso. Então é a sedimentação aí de milhões de anos que depois cria essas reservas de petróleo que depois são extraídas, né? Na pergunta 3, o petróleo é uma mistura de substâncias. Ao refinar o petróleo, separamos essas substâncias pelo processo de destilação fracionada para substâncias com ponto de ebulição muito próximos. Então, quais substâncias do petróleo são separadas na coluna de destilação fracionada? Então, essa daqui, a gente viu lá eu acho que tá na videoaula do Centro de Mídias, está muito claro, né? O petróleo, né, ele passa por esse processo de destilação fracionada. Então, como os pontos de fusão são muito perto, né, então tem lá, né, a torre de destilação. E aí, por exemplo, chegou 100 graus Celsius, então vai sair uma substância. 200 graus Celsius, 110 graus Celsius, vai sair outra. 130, vai sair outra. Então, eu vou colocar aqui uma fotinho para ajudá-los a enxergar, né, esses componentes aí que são derivados do petróleo bruto, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, aqui eu selecionei essa foto, né? Então, o petróleo, ele é aquecido em uma fornalha, né? E aí, o vapor produzido, né? Ele entra nessa coluna de destilação, tá? Então, as substâncias que têm ponto de ebulição, né, a 400 graus Celsius, ela vai sair aí, que são, digamos assim, que são os óleos mais pesados, né, os lubrificantes, parafina, asfalto. Diminui a temperatura para 370 graus Celsius, então vai ter o óleo combustível, tá? Aí diminui mais um pouco a temperatura, então vai resfriando conforme vai subindo na coluna de destilação. Então, 300 graus Celsius vai nesse ponto de ebulição aqui, vai sair o diesel, tá? A 200 graus Celsius o querosene, 150 graus Celsius a gasolina e a 20 graus Celsius os gases de cozinha, né, que a gente utiliza, que é o butano e o propano, tá bom? Então, qualquer outra dúvida, né, eu vou fazendo outros vídeos, e aí até editar, deixar tudo certinho, assim, demora um pouquinho, mas dá pra fazer, tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo. Um abraço.